Então hoje, conforme foi anunciado, nós temos conosco o nosso companheiro Eduardo Miyashiro, que esteve pessoalmente, recentemente, em nossa casa, né, que nos deu alegria, com sua esposa Beth, que também está aqui online. E para quem ainda não conhece muito bem o Eduardo, eu ficaria aqui o resto do dia lendo o resume, o currículo dele, mas eu gostaria de mencionar duas coisas que são, para nós, a mais importante. Ele é o diretor-geral da Aliança Espírita Evangélica lá em São Paulo, que elabora, a Aliança elabora esses cursos que nós adotamos aqui na nossa casa, o Aprendizes do Evangelho e alguns outros cursos que a gente vem ministrando, né, pelos anos. E também que ele é aquela pessoa que dá apoio ao exterior. Por isso, nós temos o prazer de receber sua visita aqui quase que uma vez por ano, né? E, então, sem mais delongas, vamos passar a palavra para o Eduardo. Eduardo, seja muito bem-vindo mais uma vez entre nós. Bom, todos me ouvem? Tudo bem? Em primeiro lugar, é uma alegria novamente encontrar com o grupo, aí o Caminho da Luz, de Long Branch, de ver que há um ânimo espiritual fortalecido, firme com todos, porque diante de uma situação geral de exceção, eu creio que tem grande valor as pessoas e os grupos que desenvolvem uma conexão espiritual elevada, ou seja, superando aí obstáculos ou dificuldades do momento. O grupo que permanece unido e permanece em compromisso, né, cumprindo seus compromissos espirituais, tem um grande valor e contribui muito para a sociedade como um todo. E eu creio que é importante que a gente descubra agora novos canais de comunicação e que se tornou, então, por exemplo, fácil, agora que todo mundo está aprendendo os caminhos de se encontrar, né, por via virtual, que a gente, mesmo aqui do Brasil, a milhares de quilômetros de distância, possa trocar algumas ideias a respeito de temas espirituais. Eu creio que isso vai trazer novas possibilidades para o trabalho espiritual como um todo. Então, eu vou passar aí para o assunto que a gente havia combinado, né? Que é o não vim destruir a lei. Em primeiro lugar, eu acho que é importante a gente lembrar, né? Essa frase, não vim destruir a lei, como ela foi pronunciada e concebida por Jesus, ela está num contexto dos mais importantes para a humanidade, que é o Sermão do Monte. O Sermão do Monte, ele resume toda a proposta do Mestre para a humanidade do planeta Terra. O Sermão do Monte não é um sermão voltado para um determinado grupo, limitado a uma determinada crença, mas sim, ele propõe a felicidade espiritual para o homem do planeta Terra. Isso não está vinculado a se converter a uma religião cristã, não está vinculado a fazer votos formais de religiosidade, mas sim votos internos, espirituais, de buscar ser um homem de bem, uma pessoa de bem. Então, é nesse contexto que está o não vim destruir a lei. É um momento em que Jesus está comentando sobre qual é a autoridade moral que ele possui para trazer aquele sermão. Ele está dizendo o seguinte: existe uma vontade maior que a vontade do Criador, que nós ainda não conseguimos conhecer como um todo devido ao nosso grau evolutivo, mas que isso é progressivo. E da mesma maneira como Moisés e os profetas da história do povo de Israel tinham sido construtores do melhor entendimento dessa lei divina,
até o ponto em que a humanidade tinha condições de compreender, assim também ele vinha dar continuidade a isso e não vinha romper com isso. Então, é uma afirmação da autoridade de Jesus, a autoridade moral, mas que não é uma afirmação de força. Ele está simplesmente dizendo que existe se a gente pudesse reduzir aos nossos termos de vida social, tem um trabalho de equipe. Então, houve pessoas que fizeram uma base do ponto de vista de religiosidade. Foram todos os que o antecederam na construção das ideias religiosas no povo de Israel. E ele está fazendo um trabalho ali importante, essencial, porém que não poderia ser feito se não tivesse sido lançado a base do monoteísmo. Então, Jesus dificilmente teria condições de trazer as suas lições sobre a mitologia romana, sobre a mitologia grega, sobre a mitologia persa, porque ainda eram povos que, embora tivessem um avanço material muito grande, eles ainda não tinham uma visão espiritual compartilhada com a população mais avançada, como tinha o povo de Israel. Então, esse não vim destruir a lei é a sua própria autoridade como capaz de dar continuidade, e não de destruir tudo aquilo que havia sido feito. Ao contrário, de reforçar. Ele só podia fazer esse trabalho de ensinamento global sobre uma base que era o monoteísmo e que era a relação do homem com Deus. Porém, ele tinha o dever também de corrigir alguns excessos e alguns desvios causados pela incompreensão da humanidade em relação às leis anteriores. Então, Moisés, que resumiu a relação da criatura com o Criador nos 10 mandamentos, acabou escrevendo também uma série de leis sociais e civis para a ordem da sociedade. E ele utilizava da sua própria autoridade moral para propor o que era melhor para a convivência social daquele povo. Isso havia sido 1.400 anos antes de Jesus. Então, havia uma mudança na sociedade e houve uma distorção devido às mudanças da forma de convivência do povo. E estas leis civis, Jesus não apoiou. Tá? Aquelas leis que eram baseadas numa violência mais bruta, onde era permitido, por exemplo, condenar alguém à morte, isto Jesus não apoiou. Tá? Então, ele veio destruir leis que eram incompatíveis com as leis divinas. Tá? E veio apoiar aquilo que era compatível com as leis divinas que são eternas, que elas valem em todas as situações e condições. Tá? Então, eu creio que compreender em que contexto Jesus pronunciou essa simples frase, não vim destruir a lei, é muito importante para a gente entender a missão de Jesus. E para entender depois a missão do Espiritismo. E é por isso que esta frase é o título do capítulo número 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, organizado por Allan Kardec. Há duas questões aí. Primeiro, o fato de que o Espiritismo vem trazer um avanço de compreensão espiritual para a humanidade. E que o Espiritismo não podia fazer isso se não fosse sobre a base do amor ao próximo ensinado por Jesus. Então, da mesma maneira como Jesus precisava apresentar o porquê da sua missão em continuidade à missão de Moisés, da mesma forma, Allan Kardec achava muito importante que a humanidade compreendesse que a missão dos espíritos ao trazer a revelação espírita, ela estava apoiada nas bases morais do Evangelho. Ele não estava querendo converter ninguém a uma religião diferente e não estava dizendo simplesmente que só os cristãos serão salvos. Ele estava querendo dizer o seguinte, que para a humanidade avançar mais um passo, a humanidade tinha já que ter recebido
um outro conceito que era a lei do amor que Jesus havia trazido e que Jesus também não restringiu aos cristãos, né? É uma proposta para a humanidade como um todo. Então, quer dizer, o mesmo contexto que Jesus viveu, guardadas as devidas proporções, é o mesmo contexto que Allan Kardec tinha para divulgar a codificação no século XIX. Então, essa é a principal razão pela qual essa frase do Sermão no Monte é adotada como capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Agora, é interessante a gente pensar um pouco nessa ideia que o Allan Kardec traz no capítulo 1 das 3 revelações. Porque eu creio que todos devem ter um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo nas suas casas, porque é uma prática que os centros espíritas propõem para todos nós, né? A prática do Evangelho no lar. Pelo menos uma vez por semana, nós dedicarmos um horário específico para oração, leitura e comentário do Evangelho. E os comentários que os espíritos fazem acerca das lições contidas no Evangelho são muito úteis para a nossa compreensão. Bom, mas então, partindo aí do pressuposto que todo mundo tem acesso a um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 1, Kardec coloca que essas 3 revelações são revelações da lei de Deus. Então, elas são 3 revelações de uma mesma coisa. Isso é um primeiro fato importante a ser compreendido. Não são 3 revelações desconexas, elas são 3 revelações da lei de Deus. Agora, então, vamos pensar um pouco o que é a lei de Deus, mas isso eu vou falar daqui a pouquinho. Apenas é necessário a gente compreender que a lei de Deus é algo muito amplo e que a humanidade não tem condições de compreendê-la integralmente de um só momento. É preciso que avancemos milênios para que a gente vá melhorando a nossa capacidade de compreensão sobre as coisas. Então, é por isso que ela é progressiva. E é por isso que ela precisou ter uma primeira fase, uma segunda fase, uma terceira fase, terá uma quarta, uma quinta, à medida que a humanidade conquistar novas condições de compreensão. Então, a lei de Deus, por ser de uma profundidade que escapa à nossa atual compreensão, ela precisa ser progressiva. Ela tem que ir avançando até onde a gente consegue. E aí aguardar que ela se faça em seus efeitos na mudança social, na mudança dos valores das pessoas. E aí ela revela mais um pouco, e ela revela mais um pouco. Porém, pelo fato dela ser progressiva e elas serem, né, 3 revelações até o momento de um mesmo conceito, que é a lei divina, então isso implica que a gente tem que lembrar que nós é que mudamos. Não é a lei de Deus que muda. A lei de Deus é eterna e é imutável. O que muda é a humanidade. E a humanidade muda à medida que muda cada pessoa. Então, à medida em que cada pessoa compreende melhor os seus próprios valores, planeja uma evolução individual, ou seja, se esforça para se modificar progressivamente, a gente vai, como um todo, como humanidade, vai mudando, e com o passar dos séculos, a gente adquire condições de compreender novas coisas. Agora, a questão talvez seja o seguinte, a evolução ela é progressiva, ela sempre houve. Uma coisa é só pensar que há 10 mil anos nós éramos homens das cavernas competindo pelo alimento, e sendo agressivos para poder sobreviver. E hoje nós estamos num estágio que é melhor, em que nós cooperamos para sobreviver e nós nos organizamos em sociedade, e não estamos vivendo sob as intempéries e as forças da natureza. Então, somos mais responsáveis pelo nosso progresso. Isso mudou. Então, quer dizer que a evolução ela não precisaria de revelações, ela podia ir seguindo passo a passo como a humanidade sempre fez. Então, a gente descobriu a roda, o fogo, como construir cidades, como organizar os meios de transporte, como é que organiza a moeda, a economia, a divisão das tarefas, assim foi. Na verdade, tudo isso é fruto de trabalho, ou seja, o esforço da humanidade. E a evolução, ela se dá predominantemente por trabalho.
cada pessoa desenvolvendo uma pesquisa. Nós estamos vivendo uma época onde a gente está muito interessado agora na ciência biológica, porque a cada descoberta que um grupo de pesquisa faz no outro lado do planeta, pode ajudar a condição de saúde desse lado do planeta. Então, nós estamos vendo como esse trabalho de formiguinha, de milhares e milhares de pesquisadores, está construindo a evolução do conhecimento biológico para vencer o desafio do vírus. E, em geral, a evolução é sempre assim. E aí, por exemplo, quando se inventou a carroça, alguém tinha inventado a roda, aí puseram um eixo no meio da roda, e aí puseram um carro com um amortecedor para não ficar balançando tanto. E, quer dizer, são coisas que vão se complementando. Porém, a evolução moral, ela também é assim. Cada um vai colocando a sua contribuição. Mas, às vezes, a humanidade fica muito tempo parada, travada, e a gente avança no campo do saber, mas não avança no campo da moral. Ou avança muito pouco, porque aquelas pessoas que contribuem com a evolução, elas não são ouvidas, elas são desprezadas, elas são afastadas, elas são, às vezes, até combatidas e mortas. Então, a evolução moral, quando ela começa a se distanciar da evolução intelectual, causa tantas distorções na sociedade em que é necessário, para que esse conflito seja debelado, que venha alguém de cima, que já está no estágio superior, que já havia consolidado em si essa evolução moral, que desça até nós e que revele aquilo que, por esforço e trabalho e investigação, não foi possível fazer. Então, vejam bem, o que foi o povo de Israel? As pessoas, às vezes, pensam, é um povo nômade lá que saiu fugido como escravo do Egito, mas o valor desse povo é muito grande, porque, sob a liderança de Moisés, eles conseguiram desenvolver uma organização social baseada no respeito a Deus. E um Deus único, que não tinha forma, que não tinha estátua, que não tinha assim interesses imediatos na melhoria da colheita, na melhoria da proteção contra enchentes ou contra doenças. Era o Deus criador responsável por tudo que existe. Foi um salto evolutivo. É por isso que foi uma revelação. A humanidade já tinha milhares de anos e já tinha conseguido desenvolver umas civilizações avançadas no Egito, na Babilônia, na Grécia, mas não estava conseguindo um avanço moral correspondente. Então, precisou vir alguém de um estágio superior, reencarnar, conciliando aí no fato que não dava nem para explicar o conceito de reencarnação naquela época, e cumprir uma missão de promover um salto evolutivo no campo moral. De vez em quando, na tecnologia acontece isso também, porque vem uma pessoa diferenciada das demais, é o caso do Newton, do Einstein, né? Eles provocam um salto evolutivo no campo da ciência. Mas, em geral, a ciência vai evoluindo pelo trabalho conjunto. Mas, de vez em quando, a gente precisa de saltos evolutivos. Quando a gente ficou muito travado na história da humanidade e começou a haver uma defasagem muito grande entre evolução moral e evolução intelectual, foi necessário receber a ajuda de pessoas mais avançadas que reencarnaram para promover um salto evolutivo. É por isso que a gente considera essas 3 revelações como pontos de salto diferentes da evolução linear, progressiva, que é fruto do tijolinho colocado por cada um para construir o edifício da evolução. Então, às vezes as pessoas se perguntam assim, por que o Espiritismo se considera, então, a terceira revelação? Isso não é querer ser metido, querer se achar mais do que os outros, né? Querer ser mais do que as outras religiões? Então, voltando naquele conceito de que a revelação ela não é exclusivista, ela não foi feita para criar judeus, cristãos e espíritas com rótulos e carteirinha, né? Ela foi proposta para a humanidade. Então, e se uma pessoa de qualquer povo, de qualquer cultura, de qualquer religião formal, adotar
os princípios morais destas revelações, se tornará uma pessoa melhor, independentemente da sua adesão a alguma religião formal, devido à cultura, ao lugar onde nasceu, à educação que recebeu dos pais. Essa que é a proposta. Então, quando a gente analisa o que os espíritos vieram trazer, que essencialmente vieram trazer o conceito de responsabilidade, ou seja, de que cada escolha que a gente faz gera uma série de forças na vida e que causam a nossa própria felicidade ou infelicidade, e que isso não se dilui com o tempo, e que também não nos leva a uma situação estática e definitiva, como o céu e o inferno, mas sim como um processo que possibilita a mudança, mas só que essa mudança pode demorar mais do que o tempo de uma ou duas ou três vidas. Esse conceito veio se somar ao conceito de que nós precisamos amar a nós mesmos. Simplesmente ele está dizendo o seguinte: o que acontece quando a gente escolhe conscientemente não amar ao próximo? Então, é um ensinamento por evidência, né, de o que acontece na falta da prática da segunda revelação. E esse conceito é para a evolução de todas as criaturas. Por isso que nós o consideramos uma revelação, ele é para a humanidade, ele não é uma exclusividade da doutrina espírita, ele é uma constatação de que nós atingimos como humanidade um estágio onde a gente já consegue raciocinar sobre as ideias dessa nova revelação e colocá-las em prática. Se a gente vai fazer isso, é uma decisão nossa, mas que a gente já tem condições de fazer isso, nós já temos. É por isso que veio a terceira revelação. É por isso que não é que os espíritas sejam mais do que ninguém. É simplesmente os espíritas são pessoas que organizaram uma rede de relações que permite que nós possamos trocar nossas experiências uns com os outros, que são os centros espíritas, os cursos, a comunidade espírita, mas isso não é uma exclusividade nossa. Todas as pessoas da Terra podem se organizar para conhecer esses conceitos e verificar se eles se aplicam às suas vidas e se isso é importante e se podem contribuir com a sua evolução, tanto individual como do grupo em quem as pessoas causam mudanças, que é a questão do exemplo, a questão da influência, a questão da influência moral. Bom, então eu queria basicamente, já falei sobre de onde veio a não vim destruir a lei, a autoridade de Jesus, as três revelações, que o progresso se faz de maneira progressiva, mas que de vez em quando precisa de saltos. E é por isso que existem as revelações e por que a gente tem a revelação espírita como uma contribuição para a humanidade e não uma exclusividade. Eu queria falar um pouquinho sobre o conceito de lei, porque o conceito de lei é alguma coisa importante para a gente refletir e a gente pensar um pouco sobre como é que a gente contribui nesse estágio da terceira revelação para melhorar a nós mesmos e, por tabela, ajudar a melhorar o mundo. Então, acho que a palavra lei, se a gente vai à raiz dela, ela tem a mesma raiz da palavra legere em latim, que é ler. E isso é interessante. Então, quer dizer que era algo que precisava ser lido por todos. Então, o conceito lá no Império Romano de lei era alguma coisa que alguém escrevia para ser lido pelas pessoas. E isso que era lido pelas pessoas estava implícito que isso era um acordo. E esse acordo permitia que a sociedade se organizasse, que houvesse uma certa ordem e que permitisse a convivência. Esse é o conceito mais assim plano, mais comum da lei para a sociedade humana. É claro que não foram os romanos que inventaram isso, né? Existem códigos de legislação muito mais antigos do que o Império Romano, demonstrando que isso é uma necessidade da sociedade. Mas essa palavra lei, que está associada a ler, ela implica em que a gente pense no seguinte, né? Tem certos combinados que a gente tem que se esforçar para que eles sejam respeitados.
É por trás disso que está o conceito de lei escrita, e da lei social, e da legislação. Então, aí vem as constituições, as leis, os decretos, as portarias, as normas, até o regimento do condomínio. Tudo isso são demonstrações que a gente, para ter uma ordem na convivência, nós fazemos alguns acordos e nós os escrevemos para garantir que esses acordos não sejam nem esquecidos e nem mudados ao interesse de um grupo menor em detrimento do interesse de um grupo maior, que foi o que combinou aquilo. Então, esse é o conceito da lei do ponto de vista da sociedade. Porém, o que a gente nota também é que tem um outro contexto totalmente diferente da palavra lei que precisa ser considerado. Quando eu falo da lei da gravidade, da lei das correntes elétricas, da lei da hereditariedade genética, elas não são escritas em lugar nenhum, elas não foram aprovadas por um poder legislativo, elas não são o combinado de nenhum grupo social, mas elas recebem também o nome de lei. Então, isso é curioso, né? Porque não dá para revogar a lei da gravidade, né? Como já se disse aí. A lei, ela é aplicada, a palavra lei é aplicada nesse contexto, porque se verifica o seguinte: é alguma coisa que não dá para deixar de cumprir. Tá? Se a lei humana é um esforço para todo mundo cumprir alguma coisa, né? A lei da ciência é uma coisa, olha, não dá para cumprir, não dá para deixar de cumprir esse acordo. Ele então está no nível, ele tem esta força de que conecta toda a criação universal, porém a gente não pode revogar e nem descumprir. Não dá para descumprir a lei da gravidade, né? Então, simplesmente, quando os astronautas estão flutuando lá na estação espacial, não é que eles estão descumprindo a lei da gravidade, é o contrário. Eles estão verificando que a lei da gravidade funciona, porque a força dela é proporcional à distância entre os corpos. Então, como eles estão mais longe do centro da Terra, naturalmente a força da gravidade terrestre é muito menor e demonstra que a lei da gravidade está sendo cumprida segundo uma formulação matemática que aí é que entra a inteligência humana. A inteligência humana observa repetidamente os fenômenos naturais e aí escreve as leis. Escreve as leis quer dizer o seguinte: a matemática explica como é que o universo funciona. Então, as leis da ciência, elas têm essa característica. Agora, é interessante que a gente usa a palavra lei para esse funcionamento do universo, demonstrando, né, que existe aí alguma sabedoria superior que estabelece para toda a criação universal. E quer dizer que quando a gente usa essa palavra lei, mesmo que a gente não esteja pensando em Deus, ou mesmo que os cientistas estejam fazendo a sua pesquisa, eles sejam ateus, né, existe implícito o fato de que existe alguma coisa muito geral, muito superior, que estabelece um acordo para toda a criação. Então, nos parece que usar a palavra lei para esse sentido também é interessante, porque dá uma expressão para essa força, né, de que a coisa funciona assim, o universo funciona assim. Então, isso gera também um terceiro sentido para a palavra lei, que é o sentido filosófico. É quando os filósofos olham para tudo isso e percebem assim: puxa vida, mas tudo que existe, então deve estar sujeito a algum tipo de determinação, que os religiosos chamam de vontade de Deus. Os filósofos chamam de leis universais. Quer dizer que talvez a atração e a afinidade entre as pessoas seja uma expressão no campo moral da atração e afinidade entre substâncias, elementos químicos, entre corpos gravitacionais aí passeando no universo, né?
Então, os filósofos começam a perceber o seguinte: o universo tem uma lógica, tem uma sabedoria implícita. Talvez eles não se aventurem a dizer que isso leva a entender que Deus existe, por não querer se comprometer com alguma causa religiosa, mas é que a cabeça, o raciocínio, faz com que a gente olhe para tudo que existe e perceba como não é possível, né? As coisas são do jeito que são, né? E a humanidade progride e se relaciona socialmente, e isso vai levando a certos desenvolvimentos, porque existe uma causa maior e uma lógica maior em tudo que foi criado. Então, aí é interessante, né, que a gente costuma, vou voltar um pouco para a doutrina espírita, a gente costuma apresentar o espiritismo como sendo ao mesmo tempo ciência, filosofia e religião. Ele é uma doutrina que tem método científico, consequências morais e cogitações filosóficas. Então, a gente pode utilizar o método científico e nós podemos perceber o seguinte: quando a gente usa o método científico para observar as leis do mundo espiritual, a gente encontra uma sabedoria, a gente encontra uma coerência. Quando a gente, por exemplo, fala sobre a relação entre a dimensão material e a dimensão espiritual, nós não estamos negando a ciência materialista, né? O que nós estamos dizendo é o seguinte: olha, a ciência materialista ela está limitada a uma dimensão, e se eles pudessem aplicar os métodos científicos para uma dimensão que ainda até o momento não é possível de ser captada com os instrumentos do laboratório atual, né? Eles vão verificar que também funciona. Então, esse é o aspecto científico do espiritismo. E uma série de outras coisas, falando sobre o universo, sobre a criação, sobre os corpos espirituais, enfim, é a postura da ciência espírita. Por outro lado, a gente pode utilizar a filosofia espírita para perceber o seguinte: olha, todas as leis são expressão da mesma coisa. Quando a vontade de Deus é que nós sejamos felizes, é a mesma vontade que faz com que as galáxias girem. Então, quer dizer, o mesmo Deus que estabeleceu os princípios da união entre as pessoas, estabeleceu os princípios da união entre os astros. E isso é algo que nos dá um certo sentido, né? Vai fazer com que a gente compreenda a nossa vida num contexto, quer dizer, tudo faz parte do plano divino. E quando a gente pensa na questão religiosa, ou principalmente falando na questão moral, ou na vivência da religiosidade humana, que é algo que é comum a todo ser humano, então nós podemos ver o seguinte: a forma da gente se comportar e da gente valorizar as coisas da vida tem a ver com a vontade divina para o que Deus planejou para o meu futuro, para a minha felicidade. E para fazer isso, eu preciso compreender as leis divinas, preciso compreender as leis universais. Se eu conseguir compreender as leis universais, se eu conseguir compreender a lei da justiça com a mesma precisão que eu compreendo a lei da gravidade, isso vai me ajudar a ser mais feliz, porque eu vou estar caminhando para o propósito para o qual Deus me criou. Então, porque é tudo coerente, é tudo obra do mesmo Criador. Aí, dentro dessa proposta, quando Allan Kardec foi estabelecendo as bases da doutrina espírita, ele organizou lá o primeiro livro, o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, vocês devem conhecer. Ele tem 1019 perguntas e respostas, etc., uma infinidade de assuntos. Está dividido em 4 grandes partes. E a terceira parte justamente fala de leis, né? Ele fala das leis morais. Então, quer dizer o seguinte: ele fala, logo no primeiro capítulo dessa terceira parte, fala da lei divina. Fala justamente isso, que Deus é a inteligência que criou tudo e que conecta tudo. E que é isso que tem a ver conhecer os astros e conhecer as almas.
né? Porque é tudo criado pelo mesmo Criador, pela mesma lógica, pela mesma mente. Então, no finalzinho desse primeiro capítulo, o Allan Kardec pergunta para os espíritos: olha, nós podemos dividir a compreensão das leis divinas em 10 partes. E ele fala assim, é inspirado nos 10 mandamentos, a gente abrir um pouco a nossa cabeça e pensar assim, adorar a Deus. Então, tem uma lei de adoração. Trabalhar e descansar. Então, tem uma lei de trabalho, de repouso. As questões de pai e mãe, que são reprodução e conservação. Ele faz uma extrapolação daquelas leis que foram ensinadas na primeira revelação e que foram sintetizadas sabiamente por Jesus na segunda revelação, uma frase que é: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, eis toda a lei e os profetas. Então, o Allan Kardec, ele está em respeito àquela organização que ele adotou de perguntas e respostas, ele resolveu fazer o seguinte: olha, os próximos 10 capítulos, nós vamos fazer várias perguntas aos espíritos sobre esses assuntos da sociedade humana, para a gente avançar em moral, porque a gente já avançou em ciência. O século XIX foi super rico em ciência. Comparado ao século XVII e XVIII, o século XIX foi uma explosão. Então, ele sentia que aquilo era uma revelação, que precisava dar um salto no campo do ensinamento moral. Então, a terceira parte do Livro dos Espíritos, ele propôs assim, olha, lei da adoração, lei do trabalho, lei da reprodução, lei da conservação, lei da destruição, lei de sociedade, lei do progresso, que a gente costuma abordar as lições da evolução, que é a lei do progresso, lei da igualdade, lei da liberdade e a lei conjunta de justiça, amor e caridade, porque Allan Kardec percebeu que esses departamentos são tão interligados, a justiça, o amor e a caridade, na forma como os espíritos vieram ensinar, que ele colocou tudo no mesmo capítulo. Então, os espíritos respondem para ele o seguinte: olha, esse é um critério tão bom quanto qualquer outro que tenha sido bem pensado. Se a gente for consultar religiões do passado, filosofias espiritualistas do passado, há outras formas de apresentar as leis universais. Então, uma delas, por exemplo, está aí no nosso programa da Escola de Aprendizes do Evangelho, onde lá, naquela altura do programa, justamente a gente busca perceber o seguinte: olha, as leis morais, elas são um subconjunto das leis universais. E é nesse sentido que a mesma lei de atração gravitacional explica também o amor e a afinidade, apenas aplicado a bases e planos diferentes. Então, os filósofos do passado, eles desenvolveram outras divisões das leis universais. E os espíritos, quando Kardec pergunta: essa divisão está boa? Ela falou: está tão boa quanto qualquer outra que tenha sido bem pensada. E o Kardec deixa claro ali: olha, a nossa intenção é avançar no campo moral, porque no campo científico a gente já avançou bastante. Tá? Então, toda a abordagem das leis divinas que o Allan Kardec organiza no Livro dos Espíritos, e os Espíritos respondem, ela é predominantemente sobre o foco moral. Mas em todo momento, os Espíritos indicam: isso faz parte da sabedoria divina. Então, quando a gente está estudando, por exemplo, a lei de liberdade, o que a gente está fazendo é tentar entender como é que a lei divina se aplica sobre o meu processo de pensar, de escolher, até que ponto eu consigo escolher, até que ponto eu consigo influir na liberdade de outra pessoa. O que eu estou fazendo? Eu estou estudando como é que uma lei universal, uma lei divina, se aplica no meu processo de desenvolvimento espiritual. Por isso que é tão importante estudar essa parte moral. Praticamente é para isso que veio a terceira revelação. Agora, não quer dizer que é o único critério. Os próprios espíritos disseram: existem outros critérios tão bons quanto. Agora, esse foi útil
E é útil porque o Allan Kardec reconheceu, olha, tudo bem, nós já estamos de ciência, nós já estamos bem, o que está nos faltando é moral. E, finalmente, queria comparar um pouquinho as leis humanas com as leis universais. Então, tem uma diferença. Embora a palavra lei se aplique para as duas coisas, né, as leis humanas sempre são revogáveis. E as leis humanas, elas vão decaindo conforme a humanidade vai mudando o jeito de viver. Então, grandes questões como a escravidão, a separação conjugal, né, tudo isso foi se alterando do ponto de vista de legislação humana. Agora, o amor e o respeito à pessoa humana, isso nunca mudou. Tá? Eles continuam sendo base da criação universal. O que vai mudando é que a humanidade é que vai alcançando estágios em que ela começa a compreender melhor esses conceitos. Então, o que muda não é a lei, o que muda é a humanidade que evolui. E por isso que as leis humanas são temporárias. Eu me lembro que eu trabalhei na área de tecnologia aqui da Câmara Municipal de São Paulo, né, que é um órgão legislativo aqui da cidade de São Paulo. Então, era uma coisa interessante que lá no começo dos anos 2000, os vereadores resolveram fazer uma consolidação das leis municipais. Porque já estava na lei número 12.000, 13.000, né? Então, vem uma lei em cima da outra, uma lei em cima da outra, eles resolveram fazer um estudo para saber, tem uma série de leis que a gente pode juntar em menos leis, para não ficar uma bagunça jurídica, né? E algumas a gente pode simplesmente, olha, vamos escrever que isso aqui não vale mais, né? E aí eles foram descobrindo, por exemplo, umas leis do começo do século XX. Tinha uma lei lá que dizia o seguinte: quando passasse um veículo movido por cavalos, tá, precisava ter um instrumento sonoro que alertasse os pedestres para não serem atropelados pelos cavalos. E essa lei nunca ninguém tinha revogado, depois de 100 anos. Imagine a sociedade aqui em São Paulo, vivendo um monte de vias expressas de alta velocidade, tendo que respeitar um negócio, assim, ó, cuidado, tem que ter um aviso para os cavalos, né? Demonstrando que as leis humanas decaem sozinhas. Agora, as leis universais nunca. As leis universais, elas continuam valendo desde antes que o sistema solar existiu, até depois que o sistema solar for extinto. Tá? Então, essa é uma grande diferença. E, às vezes, a gente fica um pouco embatucado com a temporariedade das leis humanas, né? A gente tem certas coisas que vão decair com o tempo, porque a sociedade vai mudar. E tem certas coisas que vão sempre valer. E a gente é que vai mudar o nosso jeito de compreender. Então, por exemplo, antigamente a gente só amava os amigos e odiava os inimigos. Jesus é que veio mudar isso. Não, amo os inimigos também. Mas como é que eu vou amar os inimigos? Naquela época isso foi um choque, né? Hoje está sendo difícil. Hoje que a gente tem trocado tantas mensagens aí nas redes sociais, odiando as outras pessoas. Eu odeio aquele cara só porque ele falou desse jeito. Eu odeio aquele cara só porque ele causou ali um rebuliço. Então, a gente ainda está naquela fase da primeira revelação, né? Que a gente só consiga amar os amigos e os adversários a gente condenava para ser apedrejado. A gente não está apedrejando com pedra, mas está apedrejando com postes, né? E isso tem sido terrível para a nossa convivência. Então, demonstrando que tem certas coisas lá na primeira revelação que a gente ainda não conseguiu encaixar muito bem na vida. Mas a humanidade não pode parar. É por isso que a gente precisa correr em termos de... Correr que eu digo é no seguinte, não ficar indiferente ao processo de que a humanidade precisa se transformar para melhor. O resumo disso é o seguinte. Primeiro, Jesus falou aquilo lá, ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, eis aí toda a lei e os profetas, foi no momento em que
um fariseu lá foi enviado para colocar Jesus numa saia justa. Porque ele perguntou assim, qual é o maior mandamento? Então ele diz o seguinte, olha, se você amar a Deus e amar o próximo, todos os mandamentos estão respeitados. Agora, um pouco no final do Sermão do Monte, Jesus também disse o seguinte, que leva a gente a pensar um pouco na questão das leis humanas e das leis divinas. O céu e a terra não passarão sem que tudo que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido. Quer dizer, o ponto de vista do cumprimento das leis cósmicas, isso já está sendo cumprido desde que Deus criou o universo com essas regras aqui. Agora, o cumprimento das leis morais é uma questão de opção, porque a humanidade chegou num estágio de poder escolher o que ela vai fazer. Ele está dizendo o seguinte, chega uma hora em que nós evoluímos e nós também vamos cumprir ipsis literis tudo o que reza a lei divina. O céu e a terra não passarão. Quer dizer, isso é o seguinte, a criação funciona desse jeito. O que acontece é o que falta é o nosso cumprimento. Tá? A parte de Deus ele fez. Agora, ele criou a gente também. E criou a gente com essa característica. A gente pode fazer o nosso próprio esforço para compreender, para aceitar e para cumprir essa lei. Esse cumprimento da lei não é simplesmente uma obediência, vou fazer só porque Deus mandou. Né? É uma coisa que a gente é que tem que olhar para dentro e ver como é que a gente cumpre isso? Como é que eu estou cumprindo isso? Né? Então, eu acho que a terceira revelação é interessante porque ela junta as visões da ciência e da religião. O Espiritismo junta essas duas visões. Quer dizer, é a mesma lei do amor, é a mesma lei cósmica que rege as galáxias. Né? Então, o que isso tem a ver com a minha vida? Por que a gente está aqui num domingo de manhã, parando tudo que a gente tem que fazer, para conversar um pouquinho sobre o que os espíritos vieram comentar com o Kardec sobre leis morais? Por que a gente está voltando a pensar no Evangelho? Por que a gente está aí nessa situação de tentar entender um pouco o que eu estou fazendo na minha vida? Então, são perguntas que a gente pode fazer para pensar, poxa, mas será que esse assunto muda a minha vida? Primeira coisa é o seguinte, a todo momento, a gente pode fazer escolhas, mas nem sempre a gente faz. Isso está na essência da terceira revelação. A gente pode fazer escolhas, por exemplo, quando eu sou desafiado a amar um inimigo, como nós falamos há pouco. Puxa vida, o camarada acabou de exibir um vídeo na internet e é tudo contra o que eu penso. Esse cara, eu vou mandar para ele uma pedrada pela rede social. Eu estou simplesmente agindo sem pensar. Ou seja, não estou exercendo o meu livre-arbítrio. Eu estou exercendo simplesmente uma reação animal, automática, de sobrevivência. Eu estou antes da primeira revelação, eu estou lá na época do Homem da Pedra. Agora, eu posso fazer uma escolha. Espera aí, eu tenho o agir sem pensar, que é jogar uma pedra, ou agir de acordo com toda a lei e os profetas, que eu preciso amar esse cara que escreveu um negócio que parece que eu sou levado ao diálogo. Eu preciso ser levado a amá-lo. Então, aí eu começo a fazer um pouco do uso da terceira revelação, né? Pensar um pouco no que eu vou escolher fazer. Eu lembro que eu tenho livre-arbítrio, mas eu não uso livre-arbítrio, né? Eu uso o automático, eu estou abrindo mão do livre-arbítrio. Agora, quando eu começo a não reagir e simplesmente, vou pensar um pouco para fazer aquilo que eu sei que é certo. Eu preciso amar essa pessoa. Não posso jogar uma pedra nele. Então, o que eu penso modifica o que eu faço. Agora, eu não consigo pensar em uma atitude compreensiva, em uma escolha compreensiva, se eu não sentir amor. Porque aquilo que eu penso é fruto daquilo que eu sinto.
E o desenvolvimento do sentimento é um desenvolvimento que exige um esforço. Por exemplo, paciência é um sentimento que todo mundo gosta de ter. Mas de vez em quando a gente perde, então quer dizer que a gente não tem mesmo, né? A gente só, de vez em quando, a gente está um pouco mais propenso, mas ainda não é uma conquista. Porque eu falo por mim, de vez em quando eu perco a paciência. Se eu perco é porque ainda não, ela não é minha, né? Então, mas como é que eu vou desenvolver a paciência? Não é simplesmente fechando o olho dizendo eu quero ser paciente, eu quero ser paciente. Isso é um absurdo. É eu observando as situações da vida. Quando é que eu posso treinar um pouquinho de paciência? Esperando o feijão ferver? Sabendo que eu preciso fazer o meu trabalho de arrumar as coisas em casa? Não é na hora da briga que eu vou desenvolver paciência. Eu desenvolvo paciência nas pequenas coisas, até ela se tornar um valor mais constante no meu jeito de sentir as coisas. E aí, quando eu sou exigido, quando eu vejo lá um post muito violento, nesta hora é que todo o treino que eu fiz de paciência, esperando a água do feijão e esperando na fila do banco e esperando um pouco para alguém me atender, né? É nessa hora que todo o treino vem à tona e diz, peraí, agora eu dou 1 minuto, 1 segundo, uma fração de segundo e não vou jogar uma pedra. Então, o exemplo com a paciência, a gente aplica com qualquer outra lei divina. Tá? E a gente pode, então, investir nas pequenas coisas da vida para mudar o quadro dos sentimentos, sabendo que os sentimentos mudam os pensamentos, e os pensamentos, por sua vez, fazem com que eu tenha ações coerentes. E é progressivamente assim que eu vou aproximar os meus valores das leis cósmicas. Todas essas revelações nos foram dadas para eu entender como é que Deus criou o universo e planejou a nossa caminhada. Mas entender não é garantia de alcançar. Eu preciso fazer o trabalho de formiguinha, dia por dia, analisar meus sentimentos, minhas emoções, os meus valores, de preferência nas situações constantes e pequenas, para ir cultivando hábitos e mudanças, para ir mudando o quadro mental e, por sua vez, as minhas reações passaram a ser diferentes. Serão reações mais refletidas e menos instintivas. Enfim, as leis divinas e a progressão, ou seja, as 3 revelações da lei de Deus, que estão no sentido de não vir destruir a lei e cumpri-la. A gente vai cumprir essa lei porque a gente está saindo lá da fase primitiva, onde o cumprimento da lei era simplesmente a autopreservação, para o futuro, onde o futuro é a lei cósmica do amor. Por isso que Jesus disse que está tudo ali na lei do amor. Enfim, eu acho que o resumo era isso que a gente tinha planejado para falar hoje. Acho até que exagerei um pouco. Que horas são? Nossa, 11, meio-dia, meu é 11h30 de vocês, né? Acho que aí tem no Zoom tem um mecanismo para